Uma notícia bem interessante, porque nos últimos 4 meses houve uma elevação das exportações de uvas produzidas no Vale do São Francisco em 68% pelo terminal de containers do Porto de Salvador, comparado, claro, ao mesmo período do último ano. O crescimento se justifica pela retomada de uma janela para os Estados Unidos. Nesse intervalo, foram embarcados mais de 60 containers, o equivalente a 1.680 toneladas da fruta com destino à Europa e Estados Unidos. Você confere na tela comigo agora um resumo desses dados de exportação de uva pelo Porto de Salvador. Como eu disse, 1.680 toneladas, 68% de aumento comparado ao mesmo período do ano passado, são os 4 primeiros meses do ano. Destinos principais: Europa e Estados Unidos. Olha, isso tem acontecido principalmente embarques semanais e também os embarques mensais por conta de uma solidificação das atuações do Porto de Salvador, algo que tem sido visto durante os últimos meses, fazendo com que as frutas e os produtos desenvolvidos principalmente no Vale do São Francisco, aí também temos outros produtos que acabam ganhando esse mercado, como limão, manga, entre outros, consigam chegar aos seus mais variados destinos. O Porto de Salvador tem como característica uma grande reforma que aconteceu entre os anos de 2011 e 2012 e tem conseguido garantir melhores resultados. Para os principais destinos de exportação do Vale do São Francisco, ele está entre os principais do Nordeste na Escola dos Produtores, com vantagem de estar muito próximo da região de produção, 500 quilômetros de distância, e oferecer uma estrutura adequada. Atualmente, o terminal baiano disponibiliza 2 rotas com agendamento online 24 horas, portões exclusivos para a carga e um atendimento eficiente do Ministério da Agricultura e Pecuária todos os dias da semana, das 7 até as 20 horas. É um porto bastante moderno, como eu disse, teve uma reforma importante entre os anos de 2011 e 2012 também, e está atendendo bastante também os produtores de frutas que exportam através de container no Porto de Salvador. Por aqui nós continuamos falando ali para a região Nordeste, trazendo a previsão do tempo para o estado da Bahia, do Sergipe, para produtores da fruticultura e também para a parte de Minas Gerais. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. Áreas produtoras de hortifruti do interior de Minas Gerais e da Bahia também vêm sendo prejudicadas devido à falta de chuvas. Essa diminuição das instabilidades nessa época do ano é muito normal, tanto que agora alguns produtores até já se preparam em relação a essa falta de umidade no solo. No interior de Minas Gerais, a umidade caiu bastante, especialmente no oeste, Triângulo Mineiro. Mesma condição também acontece na faixa oeste até o centro da Bahia. No estado de Sergipe, a condição é bem diferente. As chuvas mais frequentes por lá, que geralmente acontecem nessa época do ano em toda a costa da região nordeste, mantêm o solo com boas condições de umidade. Isso também acontece em toda a faixa litorânea da Bahia. Então, nessas áreas de Sergipe, leste da Bahia, a umidade do solo ainda vem garantindo boas condições para o desenvolvimento das lavouras de hortifruti. Para os próximos dias, tem previsão ainda de mais tempo firme em grande parte de Minas Gerais. Interior da Bahia também não deve chover por lá até pelo menos o dia 10 de julho. A atuação da massa de ar mais seco inibe a passagem de novas áreas de instabilidades e acaba mantendo o predomínio de sol, a umidade do solo também mais baixa. Chuva frequente ainda acontece em grande parte do litoral da Bahia e Sergipe. Só que durante os próximos dias essa chuva vai começar a perder um pouco mais de intensidade. Tanto que as pancadas mais fortes no Nordeste acabam migrando um pouco mais para as áreas mais ao norte. Então a chuva perde força na faixa leste, acaba ficando um pouco mais fraca, isolada e até irregular. E aí o volume de água também acaba diminuindo. O acumulado de chuva na faixa leste da Bahia fica em torno de 5 milímetros apenas. A partir da próxima semana, entre os dias 11 e 15 de julho, expectativa de chuva retornando para toda a faixa leste da região sudeste, alcançando também o leste de Minas Gerais. Essa chuva vai ser fraca, vai ser irregular, não deve ter aquele potencial para aumentar de forma expressiva a umidade do solo, mas serve para amenizar essa condição de tempo mais seco. Na Bahia e também em Sergipe, expectativa de chuva frequente no estado sergipano e toda a faixa litorânea da Bahia, apesar da chuva seguir ainda um pouco mais fraca. E até pelo menos o dia 20 de julho, a chuva vai persistir no estado de Sergipe, litoral da Bahia, e ainda agora no estado de Minas Gerais as instabilidades perdem intensidade.
Então, durante as próximas semanas, chuva frequente em Sergipe, toda a faixa litorânea e leste da Bahia, mantendo o solo com boas condições de umidade, favorecendo as lavouras de hortifruti. Agora, em Minas Gerais, até tem previsão de alguns poucos episódios de chuvas a partir da próxima semana, mas essa chuva deve ter curta duração e não deve aumentar as condições de umidade de forma expressiva para as lavouras de hortifruti. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. O Conselho do Fundo de Desenvolvimento do Cacau do Estado do Pará informou sobre a liberação de recursos para o desenvolvimento e aquisição de sementes para a cultura. É o que você confere conosco agora na tela, os recursos que estão sendo disponibilizados para as sementes híbridas do cacaueiro. Os recursos para as sementes híbridas do cacau no Pará totalizam R$ 756.740. A aplicação entre setembro de 2018 e agosto do próximo ano. Quantidade de 15 milhões de sementes para pequenos e médios agricultores. Essa é a situação colocada aqui pela produção de cacau no estado do Pará. O projeto da Comissão Executiva do Plano de Lavoura Cacoeira pretende fornecer 15 milhões de sementes de qualidade de cacau para garantir um melhor desempenho, um melhor desenvolvimento da fruta no estado. E não é só isso, a reunião que chegou a essa conclusão foi desenvolvida durante um encontro na Secretaria de Desenvolvimento do Estado, que definiu por essa situação, como você acompanha na tela comigo, para o cacau. Aqui nós temos a afirmação de Carlos Ramos, secretário de Estado do Estado do Pará, que disse o seguinte: somos respeitados no país, mas precisamos fortalecer as ações de desenvolvimento da nossa cacauicultura, porque as indústrias têm interesse de conhecer o potencial do Estado para futuros empreendimentos, afirmou João Carlos Ramos, secretário de Desenvolvimento Agropecuário e de Pesca do Estado do Pará, comentando os investimentos para o setor e também nas sementes híbridas.